Bom dia, crianças! Hoje é segunda-feira, tá? Segunda-feira. E essa semana nós iremos trabalhar matemática. O eixo que nós iremos trabalhar é matemática e a economia. Você sabe como foi que surgiu os números? Por que nós estudamos matemática hoje? Sabe? Sabe não? Então o tio vai explicar agora, tá bom? Mas antes de tio começar a história, eu quero desejar as boas-vindas ao aluno Rauan. Um beijo, Rauan. Um beijo para todo o restante dos alunos de tia. Tia tá com muita saudade mesmo. Mas de qualquer forma, nós estamos aprendendo um pouquinho aqui pelo celular mesmo, não é isso? Tia espera que todos vocês estejam aprendendo de verdade. Eu quero desejar as boas-vindas a Rauan, ao Yuri, que chegou também faz pouco tempo, a Heloíse. Tia ganhou um monte de alunos. Se nós estivéssemos na turma, ia ser bem divertido, a turma ia aumentar. Mas hoje, tia veio falar aqui para vocês sobre o surgimento dos números. Isso mesmo. Tia, como foi que surgiu os números? O 1, o 2, o 0, 3. Tia vai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tia vai começar a aula de hoje contando para vocês a história do surgimento dos números, tá bom? Vamos lá comigo. Há muitos anos atrás, há 300 mil anos atrás, o homem, ele morava em cavernas e grutas. Isso mesmo. Tia vai colocar aqui atrás para vocês verem. O homem, ele morava em cavernas e grutas. E ele não sabia falar, ele não criava animais, ele nem sabia andar direito. E o homem, ele se alimentava de frutas, de animais, que ele ia lá para o rio pescar. Então é uma história assim que nós só vemos em livros, isso mesmo, em livros. E o homem vivia em cavernas, em grutas, e ele era chamado de nômade. Tia, o que é nômade? Nômade eram as pessoas que não tinham lugar para morar, ou seja, eles viviam mudando de um lugar para o outro. Eles nunca tinham um lugar para morar, então eles ficavam andando, se mudando de uma caverna para outra. Quando uma caverna inundava, ele mudava para outra. Então ele era chamado de nômade, só por viver se mudando de um lugar para o outro. Isso mesmo. Ele não tinha casa. Prestem bem atenção, ele não tinha casa e ele vivia morando de um lugar para o outro. O tempo foi passando e o homem lá das cavernas, ele percebeu que estava tendo muito trabalho para ir pescar todos os dias, para caçar alimentos na floresta, nas matas. Então, era muito trabalhoso. O que foi que o homem pensou? Vamos lá. E ele percebeu que ele poderia criar animais. Isso mesmo. Ele percebeu que poderia domesticar alguns animais, como por exemplo as ovelhas, galinhas e outros animais. Porquinhos. Bode, porco. E aí ele começou a fazer cercados de madeira Cachorrinho. e colocar dentro dos cercados para poder ficar mais fácil para se alimentar. O homem, além de criar animais, ele também percebeu que ele poderia plantar. Isso mesmo, assim como o homem faz hoje. Por isso que até hoje o ser humano coloca suas roças, planta milho, feijão. Já veio lá de há muitos anos atrás. Ele percebeu que ele poderia plantar, isso mesmo, plantar, colher e guardar. Aí, quando o homem percebeu que ele poderia plantar, ele começou a fabricar sacos para colocar esses alimentos para guardar. Ele começou a fabricar sacos, sabe de quê? De couro de animais, couro de veado, couro de outros animais. E ele costurava esses sacos com o próprio couro, tá? Eles faziam tudo. Eles não tinham ferramentas nenhuma. As ferramentas eram pedras, pontas de madeira. Aí o homem decidiu que
necessidade de contar quantos sacos de alimento eles tinham colhido, quantos animais eles tinham no cercado, que eles não sabiam contar de forma alguma. Foi aí que surgiu a necessidade de contar. Necessidade de contar. Aí o homem colocava seus animais no cercado e às vezes saía um monte de animal para pastar, mas nem todos voltavam dali. Aí foi aí que surgiu a ideia. Vamos lá saber qual foi a ideia. Ele pegava um saco de couro e começava, um animal saía para pastar, ele pegava uma pedrinha e colocava no saco. O outro saía para pastar, ele pegava a pedrinha e colocava no saco. E assim ele ia contando todos os animais, ele contava as pedrinhas, isso mesmo. Se tinha 5 ovelhas dentro do saco, era para ter 5 pedrinhas, isso mesmo, 5 pedrinhas. Então foi aí que surgiu a necessidade de contar. E assim o homem começou a contar todos os animais, contar todos os sacos de alimento. E além dele contar com pedrinha, sabe com que era que o homem contava também? Eles faziam rabisco nas cavernas, nas paredes das cavernas. Tia vai colocar aqui atrás para vocês verem. Eles colocavam rabisco, por exemplo, uma ovelha era um rabisco, 2 ovelhas, 2 rabiscos, 3 ovelhas, 3 rabiscos. Além de 4 ovelhas, 4 rabiscos. Além dele desenhar nas paredes das cavernas, ele também pegava os ossos e fazia cortes nos ossos para contar. Ele também fazia nós em corda, porque o homem ele era muito inteligente. Até hoje o homem é inteligente. E o que era que ele fazia? Ele fazia cordas. Essa corda era retirada de raízes. Então eles faziam os nós nas cordas para contar. 6 sacos de arroz, por exemplo. Eles faziam 6 nós na corda. Então a partir daí o homem percebeu que ele podia descobrir muitas outras coisas. Foi o homem lá na antiguidade, no tempo das cavernas, que descobriu a necessidade de contar. Por isso que até hoje nós usamos cálculos para contar. Cálculos quer dizer, sabe o quê? Pedras. Cálculos quer dizer pedra, certo? Por quê? Porque o homem começou a contar com pedrinhas. Por isso que quando tia dá algumas aulas de matemática, tia diz assim, faça tracinhos, ou conta em pedrinhas, ou conta em grãos de feijão, porque é muito importante. E foi assim que o homem começou a ver que ele era muito inteligente, a perceber que ele era, muito mais, bem inteligente mesmo. Então foi assim que surgiu a necessidade de contar. Depois que o homem começou a contar, ele percebeu que poderia substituir essa contagem por número. Por exemplo, uma ovelha era um tracinho na caverna. Estão lembrados? 2 ovelhas, 2 tracinhos. Aí depois ele... 4 tracinhos, 4 ovelhas. Aí depois ele foi descobrindo que poderia substituir o 1, o 2, o 3 e formar um número que nós usamos hoje. Que isso nós vamos falar em outra aula. Só depois, quando o homem descobriu esses números, foi que houve a descoberta do zero. Isso mesmo. O zero já foram outros povos que descobriram, que tia também vai passar para vocês isso, tá bom? Essa foi a nossa história, a nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo para você e tenham todos uma ótima segunda-feira.